que ninguém reinventa o que a natureza faz, né? A gente tenta imitá-la. Historicamente, se pensava que sair plantando árvores restaurava florestas, e sair plantando árvores significava plantar árvores que se conheciam. Muitas nativas, mas muitas exóticas também, e geralmente esse muitas representava muito pouco em relação ao que existia dentro da floresta. Todo mundo plantava a mesma coisa, todo mundo plantava 20 ou 30 espécies, não estava nem aí, e a gente constatou, através de um projeto da FAPESP, que essa era a maior causa de não vingar nada. E percebemos que os que tinham uma chance maior tinham sido plantados com alta diversidade. Em Mogi Guaçu, a gente montou um projeto, considerando a biodiversidade, foram plantadas mais de 100 espécies arbóreas por hectare, e vimos que em apenas 10, 12 anos, já pudemos evidenciar que a floresta está entrando em equilíbrio e que não tem retorno mais. O que a natureza faz? Ela põe muitas espécies e poucos indivíduos, porque está um aqui, outro lá longe. Se ela tiver um ataque de praga, ou fungo, etc., morre só esse indivíduo, não morre todos, se eu plantasse um monte juntos. Estudando esses ecossistemas de referência que nós chamamos, que são florestas naturais, é que nós entendemos a importância de você usar a diversidade, usar o que nós chamamos de grupos funcionais para cada momento da restauração, usar um determinado grupo funcional de espécies nativas que vão estar restaurando os processos que não só constroem a floresta, como mantêm uma floresta nativa. Então, qual que é hoje a metodologia que nós estamos usando? A gente combina um grupo de espécies nativas, que nós chamamos de espécies de recobrimento, tem um bom crescimento e uma boa cobertura de copa. Então, o papel desse grupo funcional é produzir uma estrutura de florestas no menor prazo possível. Porque no momento que eu produzi uma estrutura de floresta, eu já superei vários dos filtros. Um dos filtros é a questão da competição com gramíneas africanas, que é o grande fator de insucesso dos projetos de restauração. Mesmo selecionando esse grupo funcional, elas ainda são lentas, né? Porque eu vou conseguir produzir uma capoeira, não vou conseguir fazer isso em 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses, eu vou conseguir fazer isso em 1 ano e meio, 2 anos. Então, enquanto eu não tenho essa capoeira, eu consigo recobrir essa área, combinando essas espécies do recobrimento com adubação verde, que é um grupo de espécies exóticas, exatamente com a proposta de sombreamento rápido da área. Qual que é a perspectiva? Essa semente comercial de adubação verde vai cobrir essa área nos primeiros meses, enquanto o recobrimento está se desenvolvendo para substituir a adubação verde na recobertura dessas áreas. O único requisito dessa adubação verde é que elas não podem ser espécies invasoras, porque senão elas permanecerão no sistema, e elas não podem ser resistentes ao sombreamento, porque ao momento que o recobrimento recobrir, elas saem do sistema. Nesse momento que eu criei um ambiente de floresta, eu posso fazer todo o resto. O primeiro deles, e mais importante, é que eu consigo acumular espécies. Eu enriqueço esse ambiente de floresta caso a natureza não faça isso naturalmente. Isso eu acredito que vai ser a metodologia de restauração do futuro, porque eu crio uma floresta muito rapidamente, e com isso o proprietário tem um custo menor de manutenção, e aí ele se empolga a fazer. Hoje nós estamos fazendo a planilha econômica disso, é algo em torno de uma redução de 50% a 60% do custo. As nossas pesquisas subsidiam a Secretaria nas tomadas de decisão de políticas públicas. Por exemplo, nós listamos as espécies que ocorrem nas diversas regiões do estado de São Paulo com o objetivo de indicar para as pessoas, olha, usem o que ocorre aqui. Essa lista eu considero a principal ferramenta que a gente criou. Além disso, a gente disponibiliza o endereço, telefone, etc., dos 200 viveiros que produzem mudas, distribuída no estado, que a gente visitou e que é atualizado periodicamente. A outra coisa importante é a identificação dela. Nós temos, por exemplo, um manual que a gente fez e tem fotografia de mais de 200 dessas espécies na forma de muda. A partir do novo Código Florestal, tem algumas coisas que a gente vai ter que começar a pensar para aproveitar melhor as questões ali colocadas. Os produtores vão ter que se regularizar. Então, agora tem um papel da academia e um papel do poder público imprescindível, né? A academia para efetivamente gerar conhecimento científico que promova a restauração com qualidade e cumprindo os serviços ambientais que estão previstos. E o poder público que pega esse conhecimento da academia e transfira esse conhecimento
para a política pública, para a capacitação dos produtores, para a capacitação dos técnicos para fazer isso. E a maioria dos proprietários não tem esse conhecimento do que é área de preservação permanente, do que é reserva legal. Ele chega na propriedade e fala assim, eu quero que você abra 100 hectares. Aí depois que ele abre, ele viu que ele abriu um monte de nascentes, um monte de áreas que ele não vai usar para agricultura, porque são áreas de baixa aptidão agrícola, e que teriam áreas muito melhores para serem abertas se tivesse um projeto inicial de adequação ambiental e agrícola da propriedade. Então, nós temos uma falha do Estado, uma falha da política agrícola, que é efetivamente a gente planejar a abertura de uma propriedade rural. Quando você contextualiza a regularização ambiental junto com a tecnificação agrícola, isso é a grande facilidade, que é o projeto Pecuária Verde em Paragominas. A primeira proposta que nós fizemos de regularização das propriedades era só ambiental. Eu quase fui expulso de Paragominas. No momento que eu propus a regularização ambiental junto com a adequação agrícola, ou seja, o que eu gero? Eu gero um mapa das possibilidades de uso da propriedade. Então, o mapa da regularização ambiental. Entrego esse mapa para um laboratório parceiro na tecnificação agrícola. E esse parceiro vai só tecnificar as áreas agrícolas. O resto de áreas você chega no proprietário e fala o que você quiser, Ricardo, desde que você não mexa nas áreas que eu estou tecnificando para a parte agrícola. Como agora nós demonstramos que é possível restaurar florestas que deram certo, agora nós precisamos trabalhar como é que eu reduzo o custo desse processo, para que a gente consiga viabilizar a restauração em larga escala.